Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no The Deep Dive. Hoje, olha, a gente tem um material que é, bom, no mínimo peculiar. Ok, vamos lá, vamos tentar desempacotar isso aqui. Recebemos uns documentos bem diferentes entre si. De um lado, umas cartas super pessoais, quase um diário mesmo de uma senhora que a gente vai chamar de Maria. Do outro, uns trechos de texto sobre OVNIs, teorias da conspiração, um negócio chamado Projeto OVNI. E a combinação é que chama a atenção, né? Tipo, relatos de contato com os seres que ela chama de extras. E aí, misturado com isso, tem gnosticismo, umas especulações sobre tecnologia nazista secreta, bases na Antártida. Exato. E ainda por cima, comentários bem diretos sobre política, história argentina. É um pacote denso, complexo e, assim, bem fora da curva. A nossa tarefa aqui hoje é tentar mergulhar nesse universo que essas fontes apresentam, sabe? Tentar puxar as ideias principais, os fios que conectam tudo e entender a lógica interna dessas narrativas, sem ficar julgando se é verdade ou não, tá? Só entender o que está sendo dito ali. Exatamente. E o que impressiona logo de cara é como essas fontes misturam tudo, né? O pessoal, o cósmico, o geopolítico, tudo junto. Tem o relato íntimo da Maria falando dessas supostas interações com os extras, com detalhes bem vívidos assim, e ao mesmo tempo esses textos do Projeto OVNI jogam a gente num cenário de história secreta, sabe? Discos voadores nazistas, bases no gelo da Antártida, até uma batalha cósmica gigantesca entre forças opostas. E o mais doido é como eles costuram isso com coisas concretas da Argentina. Eventos, figuras políticas. Pois é uma fusão bem particular de experiência pessoal, cosmologia alternativa e teoria da conspiração localizada. E a nossa abordagem, como você disse, é explorar o que os textos dizem, apresentar as informações, as conexões que eles fazem. De forma imparcial, né? Sem endossar nem refutar nada. É mais mapear esse território mental que as fontes desenham pra gente. Perfeito. Então vamos começar pela Maria. Ela surge das cartas como a protagonista dessa história toda, né? Ela diz que está sob a direção desses extras desde 64. E as cartas, nossa, são cheias de descrições que parecem ficção científica pura. Uhum. Ela fala de abdução, de ser levada para uma outra realidade, um lugar que ela sentia como mais real que o nosso mundo aqui. E essa sensação de estranhamento é forte, né? Ela escreve sobre sentir um vazio, como se a Terra fosse uma prisão, sabe? Como se ela não pertencesse a esse lugar. E os detalhes que ela dá são muito específicos, né? Isso dá uma textura diferente para a narrativa. Ela menciona, por exemplo, ter achado pegadas de enanitos no jardim molhado. Tipo botinhas pequenas. Bem bizarro. Pequenas botas. Nossa. E descreve ter ido numa nave onde viu meninas loiras vestidas de branco que riam dela. E os extras em si, sempre com trajes pretos justos, que ela compara à pele de tubarão. São detalhes bem sensoriais, né, que ancoram essas experiências que ela relata. Totalmente. E a história fica ainda mais densa quando entra o filho dela na equação. As cartas mostram uma dinâmica bem complexa ali. A Maria escreve que os extras sugeriram que o filho fosse para a Antártida, em 72. Para a Antártida? É. E ele tentou ir. Chegou a se inscrever no Instituto Antártico Argentino, mas parece que era difícil entrar. Anos depois, ele teria começado a estudar teoria fractal, e a Maria demonstra um certo medo, sabe? Uma suspeita de que ele descobriu algo proibido. Algo que não era para saber. E a história do filho também conecta com a política real, né? Sim. As cartas dizem que ele era um defensor ferrenho do coronel Saineldin. Ah, o Saineldin. Figura controversa lá na Argentina, ligado aos levantes militares, né, final dos anos 80, início dos 90. Exatamente. Ou seja, a vida pessoal, os extras, tudo se cruzando com a política do país. Pois é. E o desaparecimento dele, mais mistério ainda. Sim. A Maria conta que recebeu ordens dos extras para dizer para todo mundo que ele tinha ido morar no Brasil.
Uma história para encobrir o que aconteceu de verdade, que fica meio no ar nas cartas. Uma história de fachada. Que coisa! E talvez a parte mais chocante, assim, seja a história do clone. Clone? Como assim? A Maria escreve que depois que o filho sumiu, apareceu um sósia, um clone mesmo, que ficou no lugar dele por meses. Ela descreve o choque quando percebeu a troca, e depois a morte desse clone em 96, um negócio que abalou ela profundamente. É inacreditável, né? Mesmo dentro dessa história toda. Nossa, analisando essa narrativa da Maria, assim como tá nas cartas, alguns temas ficam bem claros, né? Primeiro, essa sensação muito forte de predestinação, de controle externo. Ela repete que a vida dela foi toda manipulada pelos extras, que ela não tinha escolha. Segundo, essa busca constante por um conhecimento secreto, uma realidade verdadeira por trás do nosso mundo. Ela se sente totalmente deslocada. Como se não fosse daqui. Exato. E terceiro, a ideia de sacrifício. Ela parece aceitar o sofrimento, as dificuldades, como parte de uma missão maior que foi imposta a ela. E o que a gente pode tirar disso? Pensando na visão de mundo que está ali naquelas cartas. Olha, um ponto-chave a partir das cartas é como essa percepção de controle externo, sendo real ou não para nós, mas para ela era real, vira a lente para interpretar tudo. Tragédias pessoais, como a do filho, eventos políticos, as emoções dela, tudo passa por esse filtro da intervenção dos extras. Faz sentido. As cartas tocam. Como que experiências vistas como totalmente fora do normal podem reconfigurar o senso de realidade de alguém. A Maria chega a se perguntar qual é a realidade real, sabe? Mostra a profundidade dessa crise existencial que ela descreve. A narrativa dela mostra bem como uma cosmologia pessoal pode ser construída para dar sentido a coisas que talvez fossem insuportáveis ou inexplicáveis de outro jeito. Entendi. E essa menção lá no início sobre a Antártida, ligada ao filho da Maria, faz a ponte para o nosso segundo grande tema, né? Que vem mais forte do projeto OVNI, a conexão entre OVNIs, nazismo e a própria Antártida. E aí a coisa começa a ficar, assim, bem maluca, né? Entramos de cabeça nas teorias da conspiração mais clássicas. Exato. Os textos do Projeto OVNI desenvolvem essa ideia de que os nazistas teriam criado bases secretas na Antártida, lá na região de Neuschwabenland, Nova Suábia, e isso desde 1939. Desde 39? Nossa! Sim, não era só uma expediçãozinha, era uma presença contínua e com tecnologia avançada, segundo eles. O Projeto OVNI 1, por exemplo, cita uma expedição naval americana de 1947 do almirante Richard Byrd. Eu já ouvi falar dessa expedição. Então, segundo as fontes, essa expedição específica de 47 teria sido, na verdade, uma tentativa militar de achar e talvez neutralizar essas bases nazistas que sobraram lá. E é importante notar, as fontes falam dessa expedição de 47, tá? Não é para confundir com outras operações polares. Entendido. E a tecnologia? Os OVNIs nazistas, as fontes falam disso. Falam e bastante. Descrevem com detalhes uns supostos modelos de discos voadores do Terceiro Reich. Os Haunebu e os Vril. Haunebu e Vril, nomes conhecidos nesse meio, né? Sim. E o interessante é como as fontes conectam isso com figuras e grupos esotéricos. Mencionam uma médium, Maria Orsic, e as damas esotéricas dela da sociedade Vril. Elas teriam canalizado os projetos técnicos dessas naves, recebendo informação de fora, de ETs ou outras dimensões, algo assim. Que doideira. Para ilustrar, eles até citam uma foto famosa do George Adamski, de 52, dizendo que a nave da foto era, na verdade, um Haunebu 2. Nossa, eles reinterpretam tudo, então. Além dos discos, falam de mais alguma coisa? Mencionam os Foo Fighters, aquelas luzes estranhas que os pilotos viam na Segunda Guerra, sabe? Sugerem que podiam ser sondas ou armas alemãs. Ah, sim, os Foo Fighters. E descrevem também uma nave-mãe gigante em forma de charuto, o Andrômeda Gerhardt, com capacidade interplanetária.
As fontes dizem que essa nave foi vista em Oruro, na Bolívia, em 2016 e que já tinha sido vista antes, em 45, por um ufólogo argentino conhecido, o Héctor Pico. Um charuto gigante. E as alegações vão ainda mais longe, né? Li algo sobre base lunar e viagem para Marte. Exato. Chegam a afirmar que os alemães teriam montado uma base na Lua, a Alpha, já em 1942, e feito um voo tripulado para Marte num Haunebut 3. São afirmações bem extremas. Com certeza. Como a gente contextualiza isso dentro da lógica das fontes? Qual é a ideia por trás? Olha, contextualizando dentro do universo das fontes, o que a gente vê é a construção de uma narrativa sobre tecnologia secreta, super avançada, mas que não vem da ciência normal. Essa tecnologia estaria ligada a conhecimentos antigos, esotéricos, mencionam a AENERB, aquela organização nazista de pesquisa ancestral, e até os cátaros. Ah, a ANERB. E também há uma colaboração com forças não humanas. Se a gente junta tudo, percebe que essas teorias dos OVNIs nazistas se encaixam em histórias maiores sobre uma história secreta. Tipo, o fim da Segunda Guerra não foi bem o fim e facções poderosas continuaram agindo escondidas. E a ideia de Roswell se distração para a Antártida também entra aí. Exatamente, essa ideia aparece nesse contexto. E claro, é super importante a gente reforçar de novo, estamos só relatando o que as fontes alegam sobre isso tudo, tá? Sem validar nada. O foco é entender como eles constroem essa narrativa. Certo, bem lembrado. E essa ideia de conhecimento oculto, forças não humanas, isso leva a gente para o terceiro bloco, né? As crenças esotéricas e a ideia de um conflito cósmico. Isso aparece tanto na Maria quanto no projeto OVNI. Eles desenham uma cosmogonia bem particular, misturando o gnosticismo antigo com outras coisas, tipo hiperbórea. Sim, a ideia central que eles apresentam é muito dualista. O nosso universo material é visto como uma criação errada, uma ilusão, quase uma prisão. E essa criação seria a obra de uma entidade inferior, um demiurgo. E as fontes são explícitas, identificam esse demiurgo com o Deus da Bíblia, Jeová, ou com Satanás. Nossa, direto assim. Bem direto. E nessa visão, nós, os humanos, ou pelo menos parte da humanidade, seríamos seres espirituais que caíram ou foram presos aqui na matéria, esquecendo a nossa origem divina ou ET. E o conflito? Como ele acontece nesse cenário? As fontes falam de uma guerra cósmica. De um lado, as forças ligadas a esse demiurgo, que representam a matéria, a ilusão, a prisão. Do outro, forças de resistência, de libertação. E aí vem o curioso. A figura de Lúcifer, que eles separam bem de Satanás Jeová, é apresentada como líder dessas forças libertadoras, associado ao espírito, ao conhecimento verdadeiro, à gnose. Lúcifer como libertador, bem diferente da visão tradicional. Totalmente. E algumas raças alienígenas entram nessa briga também. O projeto OVNI 2 sugere que ETs reptilianos poderiam estar com Lúcifer, enquanto outros, talvez com aparência de anjos, seriam agentes do demiurgo, ou traidores. Reptilianos com Lúcifer, anjos com o demiurgo. Que complexo. E mencionam o vril, uma energia cósmica ou força vital. Se a pessoa acessasse o vril, poderia, sei lá, transcender a matéria, ter uma mutação. Então, essa batalha cósmica seria a verdadeira força por trás de tudo o que acontece no mundo. É essa a ideia? É exatamente essa a perspectiva das fontes. Uma guerra entre matéria, demiurgo, arcontes, ETs carcereiros, e espírito, Lúcifer, ETs libertadores, talvez ligados a deuses pagãos antigos. Essa visão reinterpreta tudo. O Santo Graal original não seria um cálice, mas uma pedra, uma gema, de origem ET, ligada à coroa de Lúcifer na queda. Uma pedra? O Graal? Sim. E lugares como Agartha, dentro da Terra, ou Valhalla, seriam esconderijos dessas forças libertadoras. E isso conecta direto com a Maria. Ela fala de uma batalha final chegando, menciona uns seres que ela chama de Los Siniestros, ou sinistros,
E ela percebe uma divisão clara entre extras bons, os libertadores, e os maus, ligados ao sistema de controle. É fascinante ver como pegam essa estrutura dualista que vem lá dos gnósticos antigos e adaptam nesses textos para criar uma lente totalmente diferente para ler a história, a religião, a própria vida humana. É uma cosmologia bem fechadinha que eles montam. Sem dúvida. E o que deixa essas fontes ainda mais únicas é como essa visão cósmica gigante é aplicada de forma super direta e específica lá na Argentina. O que nos leva ao quarto tema. Exatamente. Eles não ficam só na teoria cósmica, eles trazem a batalha para o chão da política e da história argentina. Mencionam muito o tal Plano Andínia. O que é isso, segundo eles? Olha, segundo as fontes, o Plano Andínia seria uma conspiração antiga que eles atribuem a grupos judaicos internacionais ou a uma entidade globalista que chamam de sinarquia. O objetivo seria tomar controle da Patagônia, tanto argentina quanto chilena, para criar um novo estado lá, tipo uma terra prometida. Essa teoria aparece muito nos comentários políticos dos textos. E como isso funcionaria na prática, segundo eles? Quem estaria por trás disso no dia a dia? As fontes alegam que essa sinarquia que eles frequentemente ligam ao poder financeiro judaico internacional controlariam os governos argentinos. Eles chamam de governos cabrones, um termo bem pejorativo. Controlariam a economia, a mídia, manipulariam a sociedade para conseguir o que querem. E citam exemplos concretos. Citam vários eventos históricos como prova dessa conspiração. Golpes militares, a guerrilha de esquerda que eles chamam de subversão, a crise militar de 90. Nessa crise, eles defendem muito o coronel Seyneudin como se ele fosse um herói nacionalista contra a sinarquia. Entendi. Falam da Guerra das Malvinas, acusando judeus de colaborar com os ingleses, e até o atentado da AMIA, o Centro Judaico em Buenos Aires. A AMIA também. Sim, eles dizem que foi uma operação de bandeira falsa, com pilotos de Israel. É uma reinterpretação bem radical dos eventos. Nossa Senhora. É um padrão muito claro nos textos, sabe? Usar eventos e figuras da Argentina como evidência local dessa conspiração global e, no fundo, daquela batalha cósmica que a gente falou. E aqui, de novo, é fundamental sermos super claros na nossa abordagem imparcial, né? Com certeza. As fontes trazem visões políticas e históricas muito específicas, muito controversas, e que incluem, sim, elementos de forte antissemitismo e teorias conspiratórias sobre vários grupos. Nosso papel aqui é só relatar o conteúdo delas, analisar como a narrativa deles é construída, sem endossar, sem validar, sem refutar nada disso. Exato. O objetivo é entender a visão de mundo que está expressa ali nos textos. Eles até colocam o Cone Sul e a Antártida como pontos geográficos-chave para essa espiral evolutiva e para os planos da sinarquia. Entendido. Foi realmente um mergulho fundo e em águas bem turbulentas, né? Vamos tentar recapitular os fios principais que a gente puxou desse emaranhado todo. Começamos com um relato pessoal e bem perturbador da Maria, as décadas de suposta interação com os extras, o drama do filho dela. Uhum. Depois, exploramos as teorias do projeto OVNI sobre tecnologia nazista, discos voadores, bases na Antártida. Isso. Aí mergulhamos na cosmologia esotérica complexa que eles descrevem. Batalha entre espírito e matéria, Lúcifer contra o demiurgo. A guerra cósmica. E por fim, vimos como toda essa estrutura global e cósmica aterrissa na Argentina, com teorias como o Plano Andínia e reinterpretações de eventos nacionais. Tudo isso, claro, baseado estritamente no que a gente leu nas fontes, né? Exato. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente teve contato com textos que propõem uma visão de mundo radicalmente alternativa. Uma visão que mistura sofrimento pessoal, especulação tecnológica ousada, doutrinas esotéricas antigas e política contemporânea de um jeito muito particular. E coeso, internamente coeso, por mais estranho que pareça para quem está de fora. Nossa análise só tentou mapear essa visão, expor as ideias, as conexões internas, como elas aparecem no material. E para a gente fechar aquela nossa reflexão final, algo que esses textos talvez inspirem, que
vá um pouco além do que a gente discutiu diretamente. Talvez a gente possa pensar sobre essa relação entre o micro e o macro nessas narrativas, sabe? Como que experiências pessoais muito intensas, talvez traumáticas, como as da Maria, podem encontrar um eco ou até buscar uma explicação nessas grandes teorias da conspiração, nesses sistemas de crenças esotéricas. Boa pergunta. Como esses dois níveis se alimentam? Para construir visões de mundo alternativas que dão algum sentido, alguma ordem, mesmo que seja a ordem de uma batalha cósmica ou de uma conspiração que está em todo lugar. E por outro lado, o que será que a persistência desses temas, bases secretas, tecnologias perdidas, conflitos ancestrais que aparecem tanto nessas fontes quanto em outras narrativas marginais? O que isso diz sobre a nossa busca humana por explicações que fujam do conhecimento oficial, da história estabelecida, principalmente em momentos de crise, de incerteza? Interessante. São questões complexas, né? Que ficam ecoando depois de um mergulho num material tão denso e singular como esse que a gente viu hoje. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.